Vamos abrir o livro de Deus, no primeiro evangelho, escrito pelo evangelista Mateus, evangelho do nosso Senhor e único Salvador, no capítulo de número 6, escrito pelo evangelista Mateus, capítulo 6, versículo 16 ao 18, estará a base inicial para a palavra, o estudo desta noite. A palavra dessa noite é mais uma linha de estudo e não mais focada num sentido de pregação. Então, os irmãos que já nos conhecem, acompanham o nosso trabalho, têm orado em nosso favor, têm contribuído de uma maneira direta ou indireta para o nosso ministério. Deus continue abençoando a todos, de perto e de longe, do Brasil e fora dele, e assim sucessivamente. Mas a palavra dessa noite é uma palavra mais de estudo. Então, às vezes, alguém pode perceber alguma diferença no sentido de que, às vezes, tem ouvido mais a gente pregando, mas é importantíssimo também uma palavra na linha de ensino e de estudo. E foi nos pedido para fazer um estudo simples, prático, objetivo acerca do jejum. E Deus nos deu uma palavra acerca desse tema. E o tema que quero associar à palavra em si sobre o jejum é esse: o jejum segundo o Evangelho de Cristo. Vou repetir, memorize, quem puder marcar, marque num papel, marque na sua Bíblia a referência a Mateus 6, versículo 16 ao 18. Sempre é importante, ao nos dirigirmos a uma reunião para cultuar a Deus, estudar acerca da palavra dele, a gente levar uma caneta, um lápis, um papel, para nós marcarmos os momentos que mais nos chama a atenção, que mais fala conosco, às vezes numa frase, às vezes num ensino, às vezes num versículo, às vezes numa colocação, é a palavra que vai fazer toda a diferença na nossa vida, naquela noite, naquele momento, e vai fazer diferença para toda a nossa vida, porque cada um de nós, nessa caminhada, e no estudo, e no conhecimento da palavra do Evangelho de Cristo, e que para nós, servos e servas dele, que estamos trabalhando nesta causa, um dos nossos temas, dos nossos lemas é esse: o Evangelho de Cristo é suficiente. Então, se hoje não foi possível, vá providenciando para as próximas reuniões, aqui ou em outros lugares, a caneta, o papel, pode deixar junto com a sua Bíblia, para não esquecer. Isso faz toda a diferença. Às vezes, num estudo, uma frase, um momento, 5 minutos, 1 minuto, vai fazer diferença para toda a nossa vida. As pessoas que têm o hábito de ler, estudar, às vezes um livro todo, um estudo todo, às vezes é um capítulo que faz toda a diferença para a nossa vida. E nós não somos iguais, nós não somos feitos em série, como robozinho, como marionetes. Nós somos pessoas que temos as nossas individualidades, como ser humano. E cada um tem as suas áreas mais fortes e as suas áreas mais fracas, frágeis no sentido humano. E o Espírito Santo, que age em nossas vidas para fazer esse trabalho de capacitação para a obra, para a causa do Evangelho, para o bom combate, ele sabe, na minha vida e na sua vida, qual área ele precisa trabalhar mais e capacitar mais. Então é importante que a gente esteja atento, marque, escreva, ouça quando tiver gravado, porque quanto mais a gente escreve, fala, ouve, isso vai ficando mais gravado, incutido na nossa mente. E lá no momento que for necessário, que for preciso usar, utilizar ou resgatar um estudo acerca do tema, lá na nossa mente vai estar guardado e o Espírito Santo vai nos ajudar a lembrar. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Então, os irmãos podem permanecer
como estão, vamos fazer a leitura. Mateus 6, versículo 16 ao 18. A Escritura está registrada assim, o nosso Salvador falando: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Porque desfigura os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lave o teu rosto, para que não pareceis aos homens que jejuais, mas ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê em oculto te recompensará. Amém. A palavra jejuar, a gente já entende, a maioria de nós, a partir da nossa adolescência, já se entende, tem conhecimento, que jejuar é passar um período, um momento ou horas sem ingerir alimentos. Isso, de uma maneira secular, simples e direta, é o que significa jejuar. No caso do jejum, no sentido do Evangelho, segundo o Evangelho de Cristo, que é diferente do jejum secular e humano comum, que às vezes nós vamos fazer um exame, nós vamos fazer algum tratamento de saúde física, e o médico, a pessoa dessa área, nos orienta a ficar de jejum durante algumas horas antes de fazermos o exame. Muito bem. Mas o jejum, nesse sentido que estamos falando nesta hora, é um jejum mais profundo e diferenciado. Por quê? O jejum em relação ao Evangelho e à nossa caminhada espiritual é um jejum que deve partir de uma vontade, uma decisão de cada um de nós. Não devemos esperar que alguém nos mande jejuar, ou que exija de nós um jejum, e em troca desse jejum, a gente possa receber algum benefício, algum lucro, alguma coisa em troca. Não é nessa linha. O jejum, segundo o Evangelho de Cristo, e o jejum, no sentido da nossa caminhada espiritual, é um jejum que tem que ser voluntário. Parte de mim e parte de ti. E existe algumas orientações acerca do jejum para ele ter sucesso. Sucesso em que sentido? Primeiro, ser recebido por Deus como algo voluntário e de livre, espontânea vontade nossa em favor de algo que nós estaremos com Deus, em particular em secreto, nos propondo a fazer. Muito se fala em jejum, e já se falou em nossos dias, nem tanto, mas quando se fala nesse tema jejum, muito se fala de maneira que, às vezes, mais está sendo dito e ensinado de achômetro humano, de opiniões humanas, do que propriamente dito em relação ao Evangelho e o ensino do nosso Salvador. Então, primeiro ponto em relação ao jejum, segundo o Evangelho. No texto que lemos, já nos chama a atenção, e o nosso Salvador vai ensinando e dizendo a maneira pela qual não devemos fazer o jejum, a maneira que é equivocada, a maneira que não devemos praticar, e ao aprender as maneiras que não devemos fazer, nós já vamos subentendendo qual é a maneira que devemos fazer. E no final, ele nos instrui qual é a maneira correta. Muito bem. No primeiro tópico a respeito do jejum,
ele já deixa claro, e nós temos que estar atentos, que nós não devemos fazer um jejum para aparecer para outras pessoas. E o nosso Salvador cita uma categoria de pessoas que existia na época, que ele estava aqui entre nós em carne, hoje ele está entre nós, através da pessoa do Espírito Santo, e aqui ele está de uma maneira espiritual, nesse momento conosco, e em todos os lugares do globo terráqueo, onde há 2 ou 3, ou uma pessoa reunida, falando com ele, orando a ele, às vezes não tem possibilidade de estar com outras pessoas. Então ele está onde tem pouca gente, muita gente, ou até uma pessoa só, se não tiver possibilidade nenhuma de reunir com outras pessoas para cultuar a Deus, e estará num momento em particular falando com ele, ele também está através do Espírito Santo. Mas quando ele esteve aqui em carne e caminhou sobre a terra, existia uma categoria de religiosos, entre eles os fariseus. E ele cita nesse ensino que nós não devemos fazer um jejum como os fariseus, como os hipócritas. Por quê? Porque eles faziam o jejum, não era por gratidão a Deus e não era pelos princípios eficazes do jejum. Eles faziam o jejum, o texto diz, de maneira clara e objetiva, para aparecer para as outras pessoas que estavam jejuando, ao ponto de desfigurar o rosto, ao ponto de não se arrumarem como no dia a dia. A gente dá aquela arrumada básica quando nos levantamos, lava o rosto, penteia o cabelo, escova os dentes e assim por diante, não é? Quem pode, passa um perfume e assim a gente segue no dia a dia. Nesse primeiro ponto, estava acontecendo um jejum com equívoco. O jejum era feito para aparecer para as outras pessoas e eles poderem sair no convívio do dia a dia e ficar aparecendo para as outras pessoas que eles eram santões, que eles eram melhor do que os outros. Por quê? Porque estava jejuando. Como se dissesse assim, nós somos melhores. Olha aqui para ver, nós estamos jejuando. E quando assim faziam, e às vezes entre nós somos tentados a fazer um jejum e ficar propagando, o nosso jejum já perdeu o ponto central e a eficácia dele. Por quê? Porque quando nós fazemos para aparecer para outras pessoas, o texto diz que nós já perdemos o nosso galardão com Deus e recebeu aqui com os homens em aparecer. Segundo, então o primeiro ponto, primeiro tópico é esse, não fazer um jejum para aparecer. E se não for extremamente necessário falar, porque às vezes acontece alguns estreitos que a gente vai tentando sair de um lado, sair do outro, às vezes a gente está num ambiente que a pessoa oferece uma coisa, oferece outra, oferece um cafezinho, oferece um lanche, e principalmente quando é hora de almoço, e às vezes a gente não está na nossa residência. Então a gente vai tentando sair de todas as maneiras. E às vezes, em último caso, a gente precisa falar. Então é diferente quando não tem outra saída, não é? Mas nós devemos tentar deixar isso oculto com Deus. Esse é o primeiro ponto. Não fazer para aparecer, não fazer para propagar. De preferência, quando formos jejuar, devemos lavar o rosto melhor, pentear o cabelo melhor, nos apresentar da maneira que ninguém possa nem suspeitar que estamos jejuando. Muito bem, o segundo tópico a respeito do jejum e a maneira que não devemos fazer é o seguinte: os religiosos da época do nosso Salvador aqui, em carne, eles faziam jejum e eles mesmos propagavam, falando para aparecer. Era uma coisa assim, de tocar trombeta, de fazer parar a praça. E faziam isso também quando iam ofertar ou dar esmola. Agora, observe que isso nós temos que ter muito cuidado para não ficarmos nos gabando. Vale tanto para a questão do jejum e vale para outras áreas da vida. Às vezes nós somos tentados, e nós temos que ter muito cuidado
todos nós, para quando formos contar algum testemunho, alguma experiência nossa com Deus, seja em relação ao jejum, ao momento de separação com Deus, de uma maneira mais intensa, de consagração, nós não devemos ceder a uma tentação beliânica de querer nos gabar, de querer nos colocar melhor do que as outras pessoas. Essas pessoas que cometem esse erro, e nós temos que vigiar muito para não cometer, e se já caímos nessa tentação, hoje é uma noite, um momento oportuno para nos corrigir, para nos adequar à palavra do Evangelho quanto ao jejum, quanto à nossa separação com Deus, quanto à nossa vivência e a questão de como vamos nos falar a respeito de nós mesmos. Quando a gente for contar um testemunho, seja algo conquistado através de um jejum, de um momento de consagração, nós devemos sempre lembrarmos e colocarmos, enfatizarmos o nosso Senhor em primeiro lugar, ou as pessoas que estão conosco nessa caminhada e na causa do Evangelho. Nós não devemos nunca colocarmos nós como os melhores, porque geralmente um erro que uma pessoa que leva uma vida religiosa, diferente de uma vida de cristão, de cristã, de cristãos, é que quando estamos numa vida, numa vivência religiosa e queremos aparecer mais do que o nosso Salvador, nós usamos mais a palavra eu do que a palavra nós. Então nós devemos estar atentos para sempre usar ou a palavra Ele, o Senhor, dando a honra e a glória toda para Ele, o mérito para Ele, ou a palavra nós, porque sozinhos nós não conseguimos fazer a obra, nós não conseguimos realizar, nós precisamos, nós dependemos, nós carecemos dele. E quando nós vamos fazer um jejum e buscar algo da parte de Deus de uma maneira mais intensiva, especial, separada, nós temos que lembrar que é Ele que nos capacita, que é Ele que nos fortalece, é Ele que nos enche de capacidade e condições para realizar algo. É Ele. Então devemos expulsar o eu da nossa vida cada dia mais e colocar Ele no centro. E quando formos falar de algo realizado no trabalho em relação à causa, sempre usar a expressão nós. Isso é de fundamental importância. E não nos gabarmos. Porque às vezes nós temos essa tendência de colocar a gente no centro e contar, exaltando mais a gente, como se a gente não tivesse, não seria feito. E no nosso meio, na causa do Evangelho, em favor da obra de Deus, o único que pode, que faz e que é Jesus de Nazaré. É Ele. Ele é que é o centro. Ele é que é o Todo-Poderoso. É Ele que brilha. Ele é que pode. E usa homens e mulheres, como nós aqui estamos, e em muitos lugares da face da terra, pessoas sinceras. Ele usa, Ele capacita. Então, um mérito para Ele, todo dele. Se nós não quisermos fazer a nossa parte, nós não trabalharmos em favor da causa, Ele levanta outros para fazer. E o que nós estamos fazendo nessa noite é isso. Enquanto muitos não querem, de maneira efetiva, clara e verdadeira, nós estamos aqui fazendo parte desse time, desse grupo, desse remanescente, buscando a Deus, estudando a palavra, buscando em Deus capacidade, conhecimento do Evangelho, para fazermos melhor cada dia em favor da causa, para a alegria nossa e toda a honra e glória para Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro ponto entra na parte do jejum que nós devemos fazer e os objetivos que o nosso Salvador ensinou a respeito do jejum. Então, no terceiro tópico, tem 3 questões que nós precisamos avaliar. Primeiro, nós podemos e devemos jejuar, foi ensinado por Ele. Primeiro, por gratidão. Porque nós sentimos gratidão por todo o bem que Deus já tem nos feito. Não é pelo que Ele vai
nos fazer ou nos dar. Porque muitos enganadores do nosso tempo tentam colocar para as pessoas que não conhecem o Evangelho que nós devemos jejuar, consagrar, separar com Deus para receber algo ainda que Ele vai dar. Não. O primeiro ponto, o primeiro tópico, a primeira questão central em relação ao jejum é por gratidão por todo o bem que Ele já nos fez, conquistado lá no Calvário, que era impossível para qualquer homem, qualquer mulher, qualquer ser humano conseguir. Então, depois do jejum por gratidão, existe ainda mais 2 motivos pelo qual podemos e devemos jejuar, que é para quebrantamento da carne. E vamos ser sinceros, pense em algo que é forte nesse sentido e que é uma luta constante com a minha vida e com a sua vida espiritual. É a matéria física chamada carne. A Escritura diz que acontece uma guerra todo o tempo, da carne contendendo, guerreando contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, não pense que é algo fácil e simples, porque não é. É uma guerra. E guerra fala de um conflito, fala de um momento de batalha, momento que tem, imagina um cenário de guerra. Tem de um lado um exército e de outro lado outro exército. Ali, ambos os exércitos procuram ter o melhor de arma, a mais potente arma, e procura saber do adversário, que está do outro lado, os pontos fracos para poder atacar e conseguir destruir o inimigo. Então, nessa guerra, para vencermos, nós precisamos de quais armas? As armas que a Escritura, Novo Testamento, vai nos dar e vai nos falar acerca dessas armas. Num outro tema, nós poderemos aprofundar e falar sobre quais são essas armas, chamada armadura de Deus. Mas, nesse sentido, o jejum, então, é feito para nos fortalecer nessa guerra. Como? Quebrantando a carne. Quando nós quebrantamos a nossa carne, eu tenho vontade de comer mais, mas eu não como. Eu tenho vontade de fazer algo que vai alimentar a minha carne. Eu percebo que não é necessário. Então eu resisto, eu digo não. E em áreas que nós não conseguimos sozinhos, que nós não temos capacidade humana para fazer, então nós buscamos de Deus, através desse ato de jejuar, de consagrar, de estarmos buscando em Deus esse fortalecimento da nossa parte espiritual e o quebrantamento da carne. Quando a carne quebranta, a parte espiritual aparece mais e isso nos abençoa, melhora a nossa vivência enquanto servos e servas de Deus, na família, em todas as áreas. Uma pessoa, cada um de nós, quanto mais nós quebrantarmos a nossa natureza humana, o nosso eu e evangelho, tem muito a ver com isso. Evangelho, o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo é discordar de nós mesmos. Grave isso na sua mente. Evangelho verdadeiro de Cristo é discordar de nós mesmos. Esse é o evangelho verdadeiro, porque Ele mesmo disse, nosso Senhor, que é preciso renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Muito bem, avançando, um outro ponto. Depois de ser por gratidão, o jejum que nós devemos fazer, depois de ser para quebrantar a carne, existe ainda uma área ainda mais forte. O nosso Salvador disse que há uma casta de demônios que só sai com jejum e oração. Essa casta é algo que não adiantará só orar. Não adiantará um trabalho, entre aspas, trabalho no sentido da nossa disposição em fazer algo em favor nesse sentido, não vai adiantar só ir e mandar sair. As castas que são alojadas é diferente desses demônios, desses capetinha, Belial, esses kamikazes, esses capetinha, entre aspas, suicida, esses bobo alegre manipulados por mercenários que são contratados para vir aparecer no culto para fazer showzinho,
ficar dando entrevista em programa de TV. Não é desses kamikazes, demônio idiota, tolo, manipulado, não. Porque esses são idiotas. Eles vinham, tem homens e mulheres, servos de Deus, verdadeiros, para brincar e querer aparecer, ele vai ser metralhado, ele vai ser detonado pelo poder que há no nome soberano do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, os mais perigosos, espíritos malignos, essas cartas mais perigosas, sabe quais são? Aquelas que ficam alojadas, que ficam escondidas e tentam, e às vezes conseguem, infiltrar nos lares, nas congregações, onde há pessoas trabalhando. Eles infiltram e ali fica escondido, tentando ficar de maneira anônima, para então estar gerando ciúme, fofoca, calúnia, tentando gerar divisões nos lares, nos casamentos, entre irmãos, nas congregações, em todas as áreas que tem o ser humano. E Belial não é inimigo só das pessoas que confessam o nosso Salvador, como o nosso irmão Lindomar Filho, hoje, na sua participação, falou sobre Mateus 10, 32 e 33, a respeito só dos que confessam ao nosso Salvador publicamente. Belial não é inimigo só desses. Belial é inimigo da humanidade. É inimigo de todos. Às vezes aqueles que não estão no bom combate, não estão na causa, não estão de maneira pública fazendo a sua parte, como foi citado pelo nosso irmão, em todas as áreas, e não só no templo, na casa de oração, no lugar de reunião, Belial está querendo o máximo possível que ele conseguir brecha, oportunidade, entrar de maneira sorrateira e ficar, aspas, no nosso meio, perto de nós, para minar o território. E como é que ele mina? Ele não pode, de uma maneira direta, nos atacar, porque ele não pode mover e mexer no nosso livre-arbítrio. Deus colocou uma proteção soberana no livre-arbítrio de todo ser humano. Então, ele vai agir em momentos de brecha, ele vai insinuar, ele vai oferecer, ele vai aproveitar um momento de vacilo, onde nós não tivermos com a carne quebrantada, buscando a Deus e na dependência deles, atento com a palavra do Evangelho, e aí ele vai agir. Observe o tanto que isso é sério e delicado, meus irmãos. O apóstolo Pedro, servo de Deus, caminhou com o nosso Senhor fisicamente, teve esse privilégio. Olha que o que eu estou falando não é do pastor Lindomar, não é do irmão aqui ou ali, conhecido no Brasil e fora do Brasil, como nós conhecemos vários. Eu não estou falando de um servo de Deus que eu respeito muito, servo de Deus. Deus continue guardando, que eu continue perseverante na palavra do Evangelho até o fim. Pastor Tupirani, pastor José Irion, pastor Paulo Júnior, entre outros. Eu não estou falando desses irmãos que, perto do apóstolo Pedro, nesse sentido da causa e do trabalho, nós somos insignificantes. No sentido da quantidade do trabalho e da obra feita, da dedicação, pode se tornar mártir pela causa. Agora observe que o apóstolo Pedro, servo de Deus, com essa qualidade e essa competência, com ensinamento direto da boca do nosso Salvador, no sentido físico, em um momento de brecha, Belial, que está em derredor, procurando um momento para agir na brecha, Satanás entrou nele. E no momento ele, servindo a Deus, ajudando na causa, quando pensa que não, no momento de brecha e vacilo, Jesus, o nosso Salvador, estava expulsando e falando: sai dele, demônio, afasta de mim, Satanás. Então, meus irmãos, devemos estar atentos e vigilantes, porque nenhum de nós estamos blindados ao ponto de dizer assim: eu não preciso quebrantar minha carne, eu não preciso jejuar, eu já estou santão ou santona, eu agora só empinar o nariz e pensar que estou por cima da carne seca. Nenhum de nós, independente da posição que ocupamos no reino e na causa, nenhum de nós somos super-heróis, somos homem de aço, mulher maravilha, blindados. Nós devemos estar o tempo todo atento, pedindo Deus graça, misericórdia, vigilante, um olho na escritura do Evangelho, um olho nos sinais, para não cairmos nesta
falha, porque o inimigo vai agir sempre nas nossas brechas. E essa casta, esses que fica escondidinho, que fica camuflado, entre esses está essa casta, que só pode ser expulsa com jejum e oração. Observe que é um trabalho mais intenso, é algo mais forte nesse sentido. Então, o jejum, fundamental na nossa vida cristã, em muitos sentidos, em muitos aspectos, mas esses nós devemos lembrar sempre e estar com eles claro. Vamos recordar. O primeiro tópico que não devemos fazer é o jejum para aparecer para os outros. O segundo tópico, o jejum que nós vamos estar fazendo e propagando, colocando para todo mundo ouvir, se for preciso, coloca no microfone, no carro de som, na internet, divulga o máximo. Não. Não, porque perde-se todo o sentido e o efeito benéfico que ele pode ter em nosso favor, pela graça e a misericórdia de nosso Salvador. No terceiro tópico, nós temos esses 3 pontos que são o jejum das maneiras corretas que nós devemos fazer. Por gratidão, para quebrantamento da nossa carne e buscarmos um revestimento da parte de Deus, uma capacitação pelo Espírito Santo que está conosco, enviado pelo nosso Salvador que está à direita do Pai, e o nosso Consolador está aqui para nos consolar, nos fortalecer, nos instruir, dar discernimento e assim por diante no nosso dia a dia, no nosso caminhar. E nos fazer perceber quando está uma jogada de Belial para nos dividir, para fazer, ao invés de nós guerrearmos, olhe bem aqui para a minha face, isso tem destruído muitas famílias, isso tem destruído muitos casais, isso tem destruído muitas congregações no sentido da comunhão e a força espiritual que há para expulsar as castas malignas das trevas quando um corpo, uma congregação, uma família, um casal está unido. Ele está dividindo as pessoas e agindo de uma maneira sorrateira que engana muitos de nós no sentido de ser humano. E ao invés de nós lutarmos e guerrearmos contra a causa, o causador dos males, ele nos engana, pode nos enganar se não estivermos vigilantes e colocar a gente para lutar contra as pessoas. E aí, de um lado, um fica atacando e agredindo a pessoa. E do outro lado, a gente é humano, tem limite, presta atenção. A pessoa está ali jogando pedra, atirando pedra. Isso dói. A gente, automaticamente, a vontade da carne é dar o troco. Se a pessoa estiver jogando pedra lá de longe, imagina a pessoa, nós estamos aqui na capital do nosso estado, e uma pessoa fala assim, eu estou aqui na cidade de Anápolis, segura aí que eu vou te lançar uma pedrada, se prepare. E lança. A gente fica com o braço cruzado, bem tranquilo. Tô nem aí, Por quê? Porque uma pedrada lá de Anápolis não vai chegar aqui na capital para me acertar. Nesse sentido físico. Agora, se é uma pessoa que está perto, vai observando como é que é a jogada de Belial. Ele não vai usar uma pessoa lá de longe, porque não vai te afetar. Ele vai buscar uma brecha de uma pessoa de perto, para a pedrada ser certeira e te ferir. E aí, de outro lado, a gente vai querer dar o troco. É uma reação humana. E nessa jogada, o inimigo Belial vai se alojando e vai ganhando espaço. Agora, quando nós estamos atentos, buscando de Deus, através do jejum, com os princípios da palavra do Evangelho, que o nosso Salvador ensinou, um jejum que é feito em oculto, um jejum que é feito entre a gente e Deus, o Pai que está no céu, que vem em oculto, Ele nos recompensará. De que maneira? Da maneira que cada um de nós precisamos, carecemos nessa batalha espiritual. E aí nós vamos estar revestidos pela sua palavra, pelo discernimento do Espírito, e quando o inimigo vir agir perto de nós vamos ter o discernimento do que é questão humana, o que é questão diabólica e o que é questão secular, corriqueira do dia a dia. E nós vamos saber diferenciar
para, com clareza, certeza e segurança, através do conhecimento da palavra e do discernimento do Espírito, para não colocarmos culpa no maligno quando não for ele, for a pessoa. Muita gente, por falta de conhecimento do Evangelho, por falta dessa busca verdadeira da palavra e uma separação com Deus, para buscar em Deus, através do Espírito Santo, esse discernimento, coloca toda a culpa em Belial, ao ponto de, às vezes, a gente imaginar que ele está lá no cantinho, precisando até de um trabalho, entre aspas, psicológico. Você só está jogando toda a culpa em cima de mim. Isso aí não foi eu, não. Isso aí é essa pessoa mesmo. Então nós vamos saber separar o que é obra maligna, a ação dele, e o que é questão humana, que nós precisamos corrigir. E coisas corriqueiras do ser humano. Sabendo separar isso, tendo esse discernimento, que é Deus que pode nos dar, através do conhecimento da palavra do Evangelho, através de uma capacitação do Espírito Santo, nós vamos corrigir essas falhas, essas brechas, e a nossa vida vai melhorar sempre na nossa caminhada com Deus. Por quê? Sabendo que se é um problema humano, nós vamos corrigir, porque nós sabemos, é a minha parte e a sua parte. Deus não faz por nós o que é a nossa parte. Saber ter discernimento quando é uma casta maligna, uma obra satânica, diabólica e beliânica. Então nós vamos saber nos unir e lutar contra a causa, em o nome do nosso Senhor, expulsar e mandar Belial para o lugar que é onde ele deve estar, que é fora da nossa vida, porque em nossa vida, em minha vida, na sua vida, na nossa vida, nós entregamos ao nosso Senhor, quem habita em nós é Ele, a sua palavra, é o Espírito Santo. E onde habita o Espírito Santo, não há espaço para ele. Então Deus seja louvado por sua palavra uma vez mais, e que nós possamos, cada dia mais, continuarmos perseverantes na palavra do Evangelho, continuarmos em frente, e sabendo que o jejum é importante, faz parte da vida cristã, e hoje nós aprendemos um pouco mais acerca do jejum equivocado, que não traz bons frutos, e o jejum com princípios na palavra do Evangelho, o jejum segundo o Evangelho de Cristo, que o nosso Salvador nos ensinou, e que traz muitos benefícios para a nossa vida. No mais, que o nosso Senhor possa continuar falando melhor em cada vida, que o Espírito Santo cele essa palavra, a palavra do Evangelho em nossas vidas, que nós possamos cada dia continuarmos com alegria, olhando para o alto, que é o nosso Salvador, e buscando a Ele cada dia mais, e que Ele, por sua graça e misericórdia, continue cuidando de nós, continue nos guardando na sua palavra, na perseverança, no amor, na graça dEle, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.